Bem-vindos ao canal de Diversão e Conhecimento. Vamos analisar com mais profundidade os textos das Sagradas Escrituras. Espero que o canal seja uma bênção em sua vida. Não se esqueça de se inscrever e fiquem com Deus. Aqui é para quem ama o Eterno, o Deus de Israel, o Deus único, soberano, indivisível. Saia da idolatria. Bem-vindos a você ao canal de Diversão e Conhecimento. Eu quero trazer para vocês agora aqui uma notícia que é vinculada a Israel. Olha para vocês verem, irmãos. Vamos analisar o que está acontecendo aqui. Quanto mais você corre da cruz, como diz, né, o dito popular, né, mais o diabo vem atrás de você. Movimento cristão tenta unir igrejas contra Israel. Olha para você ver, meu irmão. Olha para você ver como é que as coisas começam a se desenhar de uma maneira mais real, mais limpa, onde a gente começa a ver o que é. Olha você ver, eu fui do movimento, eu fui cristão há muito tempo. O cristão tentando ser o seguidor de Cristo, né? Yeshua. Mas será que Yeshua ficaria feliz com esse tipo de coisa? Vamos ler um pouquinho da notícia aqui no Gospel Prime. O Conselho da Conferência Episcopais da Europa, entidade que reúne lideranças católicas, evangélicas e ortodoxas, existe há 45 anos. Seu objetivo declarado é unir diferentes vertentes do cristianismo e trabalhar juntos. Este mês, eles estão realizando uma reunião importante para a agenda comum que se propõe. Nos dias 20 e 21 estarão em Paris, França, debatendo os rumos dessa colaboração e traçar novas formas de trabalho em conjunto no futuro, segundo anuncia o seu site oficial. Reunião anual dessas lideranças, que inclui representantes da Conferência das Igrejas Europeias, visaria a busca de soluções para desafios como a pobreza, a desigualdade social e inclusa discriminação étnica e religiosa. Blá blá blá, né? Isso é blá blá blá, né, meu irmão? Pelo amor de Deus, né? Desde sua fundação em 1971, este comitê procura aumentar a unidade entre os cristãos através do projeto em comum. Os líderes do próximo encontro serão o cardeal italiano Angelo Bagnasco, o arcebispo de Gênova, o bispo inglês Christopher... não importa o nome, a Igreja Anglicana, presidente da SEC. Na última reunião da cúpula, em janeiro, eles debateram a que chama de ocupação de territórios palestinos por Israel, incluindo Jerusalém. Nos documentos pedem em nome da paz, hein, meu irmão, no Oriente Médio, que o governo israelense acate a solução de 2 estados, entregue a Cisjordânia para os palestinos e concorde que Jerusalém Oriental seja a capital do Estado palestino. Meu irmão, como é que eu falo para você? A gente tem que analisar o negócio friamente para a gente poder analisar. Olha para você ver com o catolicismo e essas igrejas que uniram ao catolicismo, que são esses falsos cristãos. Isso não é um cristão verdadeiro, porque todo cristão verdadeiro sabe que a igreja romana, católica, antiga, sempre... Ô, irmão, e não é antiga não, tá? Nós estamos falando de muito pouco tempo atrás, aí, no máximo aí, uns 500 anos. É bastante tempo, né? Lógico. Mas a história nos diz que a grande inquisição, irmão, contra os judeus... Irmão, a igreja que mais perseguiu os judeus, irmão, sempre perseguiu, foi a cristã. Olha, os judeus sempre foram reféns, irmão, sempre foram maltratados pela igreja. E Yeshua não ensinou esse tipo de coisa. Por mais que tenha outras interpretações e documentos no Talmud falando mal de Yeshua, de vários Yeshuas lá, parece que lá cada ponto de vista de Yeshua é diferente do outro. Eu já estive até vendo alguns estudos sobre o assunto, mas de pedaços de trecho do Talmud, falando da época, de pessoas que conviviam com o Yeshua da época. Eu não vou falar nem que eu acredito, que eu acho que tem coisa que tem mesmo, que todo lado tem seu mal. O judaísmo também tem o seu mal, com certeza. Mas, irmão, olha pra você ver, irmão, como é que pode entregar Jerusalém aos palestinos, irmão? Eu não tô falando que os palestinos, aquelas pessoas de bem, não. Mas a gente sabe, irmão, quem é um pouquinho mais inteirado do assunto. É só entrar aí, irmão, Palestina, e estudar sobre o assunto. Você vai ver, irmão, o que é divulgado na Palestina, pela TV da Palestina, pelo presidente
da Palestina. Como que aquele camarada faz política dentro daquele país, incentivando os seus jovens, suas crianças a ser verdadeiros assassinos. Irmão, tem um vídeo meu aí do Benjamin falando na ONU. A ONU, irmão, sempre apoiou o Estado Islâmico. E a gente sabe disso. A ONU tem feito um mal nessa terra. A gente sabe disso. É só olhar e observar, meu irmão. Israel até agora tem se mostrado em propósito de paz, tem ajudado muitos países com a sua tecnologia. A gente tem que fazer uma análise fria, meu irmão. Essa é a análise. A ONU não serve para nada, ela só apoia o Estado Islâmico, porque o Estado Islâmico é o que dá petróleo para essas nações que tem ali. A Igreja Católica sempre foi antissemitista, sempre odiou os judeus. Ela nem pratica nem o seu próprio cristianismo, que ela mesma fala. Se você pegar os padres mesmo, irmão, padres mesmo, que sabe, que não é falso, que é verdadeiro, ele mesmo fala que a Igreja Católica criou o Novo Testamento para os católicos. Foi uma religião criada para os católicos, irmão. Não é tirado... irmão, pelo amor de Deus, é só estudar um pouco mais. Você que está cego, abra os seus olhos enquanto é tempo. Abra os seus olhos enquanto é tempo, meu irmão. Não existe um Deus do judaísmo e um Deus cristão. Não existe, irmão. O Messias, ele saiu de Israel. É o conceito de Israel para o Messias. Nós que estamos interpretando errado porque nós não tiramos tempos para estudar. Muitos pastores não saem dessa mentira porque eles já estão ali vivendo aquela vida e comendo da lã das ovelhas. Não tem como eles saírem dali, que se sair dali eles ficam sem nada. Por isso que muitas vezes não sai. Mas olha para você ver, movimento contra Israel, meu irmão. A palavra Israel, meu irmão, é contra Deus. Não tem como ir contra, irmão. Aí, olha pra você ver, irmão, dentro da interpretação escatológica cristã, já mostra que a Igreja Católica vai ser o pioneiro, o que vai começar uma grande perseguição aos santos, os santos de Deus. Os santos de Deus, irmão, é o povo que faz parte de Israel, junto com Israel. Não é o cristianismo, irmão. Para com isso, esse negócio de nome, cristianismo, irmão, isso não existe. Nós temos que ser filhos do Eterno. Esse nome, esse jargão, olha para você ver o que está se desenhando. A ONU, olha a ONU. A ONU contraria Trump e tenta impor a criação de a criação de Estados palestinos. Quer dizer, a ONU quer o Estado palestino. O Trump quer que Israel pegue a capital de Jerusalém como sua. Porque irmão, tá em documentos, tá em todas as partes. Sabemos, a história não diz isso, ninguém mais é idiota. Sabemos que Jerusalém faz parte de Israel, sempre fez. Eles tomaram posse ali nas cruzadas, no 70 depois de Cristo. Na época de Tito, invadiu, depois a diáspora, depois veio os muçulmanos e tomaram conta daquela região. Depois os turcos, otomanos, que é a mesma coisa. Então tá aqui, após um encontro histórico que promete mudar as relações entre os Estados Unidos e Israel, a possibilidade de se entregar parte do território israelense e dividir Jerusalém parece ter ficado mais distante. Mas a ONU decidiu, nesta quinta-feira, mandar um recado para o presidente Trump. Enviado das Nações Unidas para o Oriente Médio, Nikolai Mladenov, não sei o nome, afirmou o Conselho de Segurança da instituição que a solução de dois estados continua sendo o único caminho para conseguir a legítima aspirações nacionais dos dois povos. Resposta veio ao menos 24 horas após o presidente americano cogitar outras fórmulas, dando a entender que mudará drasticamente a política externa dos Estados Unidos, sua declaração que a paz não passaria necessariamente pela criação de um Estado palestino, causou tumulto no mundo diplomático. Mladenov reassegurou que os eventos recentes em torno do conflito devem preocupar todo mundo e advertiu contra fórmulas pouco definidas para tentar solucionar o conflito. Afinal, a ideia de dois estados conta com o respaldo praticamente unânime da comunidade internacional e vem sendo imposta pela ONU há décadas. O pronunciamento do diplomata ecoa apenas a posição do novo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, o qual já tinha defendido que a criação de um Estado palestino é uma única solução. Em visita recente ao Cairo, o português declarou: é preciso fazer todo o possível para realizar essa solução. A postura oficial das Nações Unidas é que Israel precisa
parar com a expansão dos assentamentos em territórios reclamados pelos palestinos. Nesta quinta-feira, o Conselho de Segurança analisa o conflito em uma reunião e a portas fechadas. Ainda assim, embaixadores de vários países presentes na reunião demonstraram o apoio à criação do Estado palestino. O Conselho de Segurança, formado por 15 países, é responsável pelas questões internacionais relacionadas à paz e segurança, além de recomendar a admissão de novos Estados-membros. Isso pode significar que a Palestina, atualmente um Estado observador, possa receber o status de país-membro em breve. Irmão, é o famoso, quem vê um pouquinho da situação, vê que realmente não dá para entender o mundo. O mundo, ele tá de mal a pior, ele só apoia o mal, e a gente só vê isso acontecendo. O novo secretário da ONU reconhece a ligação de judeus e Jerusalém. Ligação de judeus e Jerusalém. Quer dizer, o novo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, declarou no dia 27, durante uma cerimônia em memória das vítimas do Holocausto, na sede das Nações Unidas, que o Império Romano não só destruiu o templo em Jerusalém, como fez judeus párias em muitos sentidos. Poucos dias depois, reconheceu em entrevista a uma rádio de Israel, onde afirmou, claro, que o templo que foi destruído pelos romanos era o templo judeu. Acrescentou ainda que ninguém pode negar o fato de Jerusalém ser hoje em dia uma cidade sagrada para 3 religiões: judaísmo, cristianismo e islamismo. E note você que todas essas 2 religiões vieram do judaísmo. Olha para você ver, hein? Olha para você ver, tem a Torá como seu livro. Apesar que o cristianismo tem mais o Novo Testamento como sagrado do que o Velho Testamento, que seria um absurdo, né? Que as palavras do Todo-Poderoso, o Criador, o dito Pai de Jesus Cristo, que eles dizem ser Pai de Jesus Cristo, que eu não estou falando que não é, que é o Pai. Quem é maior, filho ou pai? O Pai. São as palavras de Deus, estão encontradas no Velho. Eu não vejo no Novo palavras do Pai, mas sim só do Filho. Então, pelo amor de Deus, irmão, a gente não pode colocar o filho como melhor ou mais importante do que o pai. Se é que existe esse critério de pai e filho, irmão. Deus é muito mais do que isso. É só um jargão, é só uma forma pra gente entender que Deus é pai, porque ele nos criou. Olha para você ver onde tá indo a coisa. É só parar para pensar um pouquinho que a gente chega na conclusão. Ao reconhecer que o relato bíblico se sobrepõe às soluções das Nações Unidas, suas palavras geraram protestos de líderes palestinos. Adnan Hussein, o ministro para os assuntos de Jerusalém, a autoridade palestiniana, reclamou que Guterres negligenciou a resolução da Unesco. Que é a Unesco, sempre é a Unesco, né, irmão? É o que tem acabado com o nosso mundo, é a Unesco. O que acabou com as nossas escolas no Brasil? Tudo é isso aí. Tudo veio da Unesco, irmão. Essa forma literária, litúrgica que nós estamos nessa escola de hoje, ridícula, que acabou com as famílias no Brasil, as quais dizem claramente que a mesquita de Al-Aqsa é uma herança islâmica. Quer dizer, é fogo, né? É um absurdo isso, né? E classificou as declarações de Guterres como uma violação para todas as regras humanas, diplomáticas e legais, a uma violação da sua posição como secretário-geral da ONU. Quer dizer, tem que apoiar sempre aquilo que eles querem, né? E nunca pode falar a verdade. Em nota, a autoridade palestiniana exigiu que Guterres pedisse desculpa pelo que disse. Insiste que as declarações de Guterres são um golpe para a credibilidade das Nações Unidas como uma organização global que devia manter-se ao lado dos povos ocupados e contra o poder da ocupação. Até agora, ele não se posicionou. Eu vou colocar na descrição desse link, desse vídeo, tá? Falando sobre a ONU, pra você ver mais ou menos o que é a ONU, irmão. Você sabe, aí pra você ver é só um vislumbre do que é a ONU. Pra que a ONU serve? Pra que ela foi fundada? Se é que ela faz o papel dela de quando ela foi fundada, tá? Vamos abrir mais nossos olhos sobre a ONU. Segundo o Times of Israel, vice-chanceler elogiou Guterres pela sua postura. Eu louvo o secretário da ONU por levantar-se pela verdadeira histórica sobre o monte do templo e a conexão histórica do povo judeu e Jerusalém. Você não pode cortar uma ligação profunda de 3.000 anos entre o povo de Israel e Jerusalém. Logo, se criou um incidente diplomático. Afinal, o novo secretário-geral
tomou uma postura pública que contraria as resoluções recentes da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação e Ciência e Cultura. É a nova ordem mundial, né, meu irmão? Que referia-se ao local pela terminologia em árabe, Mesquita al-Aqsa, Mesquita de Omar, sei lá, Sharif, House Sharif. O texto falava de uma Palestina ocupada e defendia a salvaguarda da herança cultural palestina e o caráter distinto de Jerusalém Oriental. Ao fazer isso, as Nações Unidas colocaram o Muro das Lamentações no patamar do território ocupado. Com todo o espaço que Israel ganhou no mundo diplomático após as eleições de Trump, chama a atenção que algum efeito já pode ser sentido nas Nações Unidas, que vinha continuamente tomando decisões contra Israel. Irmão, vou falar para você a verdade. O que está se desenhando aí, o presidente Putin, ele já não é a favor da ONU. Ele já não é a favor da ONU. Os Estados Unidos eram um grande forte ali com a OTAN, né? Ajudando ali os exércitos europeus, né? Foi o grande nome falado e almejado no mundo, que ele que ajudou que a Segunda Guerra fosse ganha. Pelo menos é construído assim a história. Se os Estados Unidos teve essa grande participação, a gente não sabe mesmo verdadeiramente. Porque o que se constrói nos documentários, na história, é que os Estados Unidos foi o divisor de águas, né? Para que a Segunda Guerra fosse ganha pelos, sendo assim titulados aliados, né? Que todos os países tinham caído. França, só faltava a Inglaterra cair. Foi onde os Estados Unidos voltou, os Estados Unidos entrou na guerra e diz que foi o grande, né, herói, né? É o que a gente vê nos livros, né, dentro da história, né? Quer dizer, agora contra o presidente Trump. Irmão, se é que é verdade o Apocalipse de João, o que está se desenhando, que a ONU pode parecer muito com um grande inimigo, tá? Grande inimigo. E muita coisa tá fazendo sentido. Essa ONU, ela ainda vai ser castigada. Ela ainda vai ser castigada. Vai ser destruída pela forma que ela tem se colocado. Porque a ONU ela se posiciona com o Estado Islâmico. Ela parece mais um protetor do Estado Islâmico do que de qualquer outra nação do mundo. É só você estudar sobre o assunto. Olha o Brasil, a posição do Brasil. O Brasil hoje a gente sabe que é um lixo. O Brasil hoje a gente sabe que é uma nação que os seus governantes são bandidos. Olha a posição do Brasil. Agora, quem nós vamos apoiar? Israel? Ou o Estado Islâmico? Ou a ONU? Olha os governantes brasileiros, o que falam. O governo Temer se posiciona contra Israel e defende divisão do território. É brincadeira? Ao Serra aqui, ó. É só nego, gente boa aqui, né? É só Mahmoud Derrabas. Esse cara também, esse presidente é um cara que ele fala abertamente. Ele fala abertamente, irmão. O Hamas é um estado terrorista. A gente sabe, irmão. É só pesquisar um pouquinho, meu irmão. Agora, aí você que se diz cristão, irmão, não apoia isso não. Apoia Israel, que até dentro da teologia cristã escatológica, você vê que Israel é de Deus. Não vá contra. Você vai pagar um preço que não precisa ser pago. Não vá a favor da Igreja Católica nesse assunto, irmão. Você não precisa ser inimigo dos católicos, você de maneira alguma tem que ter as pessoas como os nossos amigos, irmãos, seja o que for. A gente não pode embasar, você sabe, até dentro do cristianismo, meu irmão, a Igreja Católica é vista como que ela tem um monte de coisa errada. Então, pelo amor de Deus, se posicione a favor de Israel, meu irmão. Se posicione a favor de Israel. Eu tenho certeza que Israel, colocando ali, ele não ia fazer mal, porque se você vê a história, eu vou colocar outros vídeos aí. Eu vou até abrir o vídeo aqui, porque eu quero que vocês vejam qual que é o vídeo que eu tô falando. Vocês podem procurar ele no meu canal, que é esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui, ó. Quem fala nele é um general, é um comandante, é um general do exército da Inglaterra. Ele participou de muitas guerras
na Inglaterra, na Palestina, naquela região da Palestina, em várias outras situações ali, e ele faz um elogio a Israel, falando que o exército de Israel é um exército íntegro. Ele fala da integridade do exército de Israel. Irmão, é interessante você ver essa reportagem, porque você entende, ó, isso aqui é o vídeo que chocou Benjamin Netanyahu, você vai ter mais ou menos a noção. Entenda o conflito do Monte do Templo em judeus e muçulmanos, é legal também. Você tem bastante coisa, irmão. Mas é esse vídeo que eu quero que você chamasse a sua atenção. Ó, esse aqui, ó, a verdade sobre a ONU, tá dublado. Então tem bastante coisa aqui que vai te abrir seus olhos. Ó, eu quero pegar um outro vídeo aqui, que seria esse vídeo aqui, ó. Cadê? Ó, Benjamin Netanyahu fala na ONU 2016. É todo dublado, tá, irmão? Pode ver. Você vai gostar do que ele fala na ONU, o que ele reclama na ONU. E é ele falando, não é o que a gente que chega pra nós. O que chega pra nós chega sempre mal colocado e colocando Israel como ruim. Ó. Deixa eu ver aqui. Ah, ele aqui, ó. O exército de Israel é o exército mais íntegro do mundo, dublado. Isso é muito interessante. Porque esse general aqui, ó. Esse é um general, capitão, eu não lembro o nome dele direitinho. Ele vai dar a versão dele, o que é o que ele fala do exército de Israel, que nenhum outro exército fazia o que o exército de Israel estava fazendo. Muitas vezes até quando ia atacar um ponto estratégico, até quando eles atacar um lugar em Israel, general, ó, Coronel Richard Kemp, General Richard Kemp, esse é o nome dele, ó, comandante das Forças Armadas Britânicas, tá vendo, ó? Aí ele vai falar, irmão, que até Israel, quando ia atacar um ponto estratégico, ele mandava recado antes para não ficar nenhum tipo de inocente ali, de civil, para sair antes. Nenhum exército fez isso, meu irmão. E o que o exército palestino sempre fez? O que o exército do Hamas ou de outros inimigos fazem? Coloca gente inocente como escudo, irmão. Covardes. Coloca, como outro dia o vídeo do Benjamin ficou chocado. Aquele vídeo que eu passei agora, ele fica chocado. O pai mandando o filho, irmão, mandando o exército israelense atirar no menino. Ah, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo mesmo. Então, vou deixar esse recado pra vocês aí, ó. Mais um assunto aí. Você vê que o nosso mundo tá uma catástrofe. Tá um negócio assim, cada dia que passa tá piorando. E nós não sabemos aonde vai chegar tudo isso. Mas eu creio que você, buscando o eterno, você vai ter a informação correta e o que você deve fazer corretamente. Fiquem todos com Deus aí e saia da idolatria. Saia da idolatria.